Amém? Vamos ficar de pé, vamos ler no livro de Esther, no capítulo 6, alguns versículos. Esther, capítulo 6. Todos acharam? Amém? Amém? Antes de ler, vamos orar, melhor dizendo. Senhor nosso Deus, tua palavra está diante de nós, nós a leremos, mas enquanto a lemos, inspira-nos, Senhor, lábios e ouvidos, que não seja o homem falando, seja o Senhor, e teus filhos conhecem a tua voz. Que seja assim, te pedimos, em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Versículo do primeiro a seguir. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtan e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os mancebos do rei, seu servo, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Que o Senhor Deus nos abençoe com a sua palavra. Poder sentar. Todos nós conhecemos a história de Esther, como foi criada pelo seu tio Mardoqueu, como foi levada ao palácio e tornou-se a rainha no lugar de Vasti, porque Vasti rejeitou ir à presença do rei. Então nós sabemos que se você rejeita Jesus Cristo, chegará o tempo em que você nunca irá à sua presença. Esta é uma grande lição. Esther estava ali com um propósito. O propósito dela ser rainha não era se vestir bem ou ter algum tipo de luxo e riqueza. Ela era a rainha ali para livrar o povo de Israel da perseguição. Já tenho pregado sobre isto, que esta é a razão de estarmos aqui e de termos o que temos, é porque Deus nos deu condições para sermos crentes e servirmos a Ele. Então, sua inteligência, tudo que você tem, será que não é porque Deus queria que você fizesse algo para Ele? Esta é uma das lições de Esther. Esther tinha seu tio Mardoqueu, que deu a notícia e que ela deveria fazer algo pelo rei, pelo seu povo, ir à presença do rei. E alguém não podia ir à presença do rei de qualquer maneira. Ele podia ser morto. E eu pergunto agora, e nós podemos ir à presença do rei de qualquer maneira? Não, seremos mortos também. Isso aqui não está por acaso na Escritura. Há um propósito nisto. Você tem que ser lavado e remido no sangue do Senhor Jesus Cristo, vestido com as vestes do Cordeiro para ir à sua presença quando você foi chamado. Não tente você entrar na presença do rei sem ser chamado. Há um convite. Nós somos os chamados, e os chamados são a eclésia, que é a igreja. Só pode vir a Deus aqueles a quem Ele tem chamado. Não você veio porque quis, Ele te chamou. Então,
ela mesmo assim arriscou-se e foi na presença do rei sem ele ter chamado. Mas o rei, quando a viu, e ela tinha orado, jejuado durante 3 dias, e ela entrou na presença do rei, e o rei, se estendesse o cetro, ela seria salva, senão ela morreria. Mas como o rei a amava, o rei estendeu o cetro e ela viveu. Você pensa, eu queria que Deus viesse. Quer você mesmo que Deus venha? Deus é um juiz severo. Eu não quero nunca me aproximar de Deus por sua justiça, mas sim por sua misericórdia. Porque não sobra um justo sequer. Mesmo está escrito que o justo se salva com dificuldade. Onde aparecerá o ímpio? Então, se o justo está sofrendo para se salvar, e o ímpio? E ela foi à presença do rei e lhe pediu um banquete. Pediu para dar-lhe um banquete. E você já sabe o que ela queria dizer, é que ela queria do rei apenas a vida dela. E aí colocou o problema diante dele e disse que o inimigo dela era Amã, que queria matar o seu povo. Vocês lembram da história, não lembram? Pois bem, nessa mesma noite do banquete, vocês podem ver isto, quando no capítulo 5 é que Ester entra à presença do rei, convida Amã e o rei para o banquete. No capítulo 6 diz, naquela mesma noite, o rei tem um sonho. Que sonho é este? Amã era inimigo de Mardoqueu. Não gostava de Mardoqueu de graça. Será que você tem alguém que não gosta de você de graça? É rejeição ao Espírito que você tem, rejeição ao Espírito Santo. O mundo nos odeia. Jesus disse isso. Então, quando você for perseguido e odiado, não se espante, é porque odiaram Jesus, mataram ele. Se pudessem, matariam também você. E esse Amã queria fazer mal a Mardoqueu, não conseguia. E Amã era um grande maioral. Lembram do inimigo perfeito? Pois bem, quem era o inimigo perfeito do rei Assuero? Aquele principal dele. Quem era o principal dele? Amã. Então, aquele que você coloca por principal na sua vida, vai ser o inimigo que você terá na sua vida. Não ponha ninguém principalmente em sua vida, ponha Jesus Cristo. Ah, principalmente na minha vida, eu vou colocar a minha mulher. Coloque, pra você ver o que acontece contigo. Vou colocar a minha esposa, o meu marido. Ele é o primeiro na minha vida. Vai ser o seu problema. Primeiro em nossa vida é o Senhor Deus, nosso Pai. Amém? Primeiramente Ele. Então, esse Amã, que era o inimigo, quem mais podia dar um golpe em Assuero? A não ser alguém bem próximo. E Amã não gostava de Mardoqueu. E, na verdade, tramava, ele queria ser o rei. Então, nessa mesma noite, e mataram os judeus. Interessante é que, finalmente, Amã, o seu plano é descoberto e ele é morto enforcado com os seus filhos. Não é interessante que, séculos depois, há um certo homem que quer matar também os judeus, chamado Hitler, e ele morre, e 10 dos seus generais, como os filhos de Amã, também morrem todos enforcados, exatamente igual. Você acha que isso é coincidência? Toda vez que alguém quer matar os judeus, você vê como tem... Ninguém quis exterminar os judeus como Amã quis. E se você olhar o fim de Amã, é o mesmo fim de Hitler e do seu povo. Dos seus 10, os 10 foram enforcados, 10 foram mortos enforcados. Um se suicidou antes, chamado Julgamento de Nuremberg. Então a Bíblia é um livro mais do que histórico, é um livro profético. Amém. Mas ainda não é o meu ponto. O rei, então, nessa noite, que ele recebe o convite, ele vai dormir e se ele perde o sono.
E ele se lembra, e ele pede para ler as crônicas do rei, né? As crônicas é o diário do rei, para ver o quanto ele era grande, as coisas, sabe, passar o tempo. Então é lido que certas pessoas quiseram matá-lo. E um certo Mardoqueu, que por coincidência é tio daquela Esther, que era rainha, coincidência, era Deus providenciando. Amém. Entrega aqueles que queriam matar o rei. Veja só, isso mostra que Mardoqueu não era contra o rei. E Amã estava querendo dizer que o povo judeu, junto com Mardoqueu, queria dar um golpe no rei. Que mentiroso, não é? Tem gente falso desse jeito. Tem gente orgulhoso desse jeito, que ele mesmo quer ser o rei e julga você com os mesmos sentimentos que ele tem no coração. Diz, você está querendo fazer isso. Mentira, quem está querendo é ele que te acusa. Porque você mede as pessoas por você mesmo. Está me entendendo? Você acha que todo mundo faria, você não fez isso não. Claro que você fez. Claro por quê? Porque se fosse você faria, né? Eu faria, você não faria. As pessoas medem conforme aquilo que fazem. Mas Mardoqueu entregou a esse Pérez e ao outro, como chamava-se, Bigtan e Teres, desculpe, 2 eunucos que queriam matar o rei. E foi perguntado o rei, o que se deu? O que se fez esse Mardoqueu? Deus guiou os pensamentos do rei e o rei se lembrou. Deus fez o rei se lembrar do que Mardoqueu tinha feito. Aquela atitude correta que ele tomou, honrando o seu rei, não foi esquecida. No momento, não houve nenhuma recompensa, mas o tempo passou-se. E num dado momento, aquela atitude que Mardoqueu tomou, voltou para ele. E em que ocasião ela não voltou, hein? Você imaginaria uma ocasião melhor? Na ocasião do banquete, que aconteceria o banquete, onde Esther diria que era sobrinha daquele Mardoqueu. Quer dizer, o homem que poupou a sua vida, meu rei, é o meu pai. E esse Amã está dizendo que ele quer tomar o seu reino. Olhe como as coisas se encaixaram no tempo oportuno. Vocês percebem? Então, sua atitude correta será vista lá adiante. Pode ser que, no momento, não valorizem. Na ocasião, não lhe deem aqui o galardão que você merece. O que se deu a esse Mardoqueu por isso? Nada. Que injustiça. E se Mardoqueu murmurasse? Mas Deus viu e Deus vê tudo. E o rei se lembrou. Esta é a minha mensagem esta noite. O rei se lembrou do que Mardoqueu fez. E que ocasião oportuna não foi esta onde ele se lembrou? E foi Deus, claro, que o fez relembrar. Eu pergunto, e esse rei que lembrou-se do que Mardoqueu fez, será que ele não se lembra do que você fez por ele, não? Você acha que a sua atitude, sendo um cristão, uma cristã, as suas lágrimas escondidas, o seu trabalho oculto que ninguém vê, você acha que o rei não viu, não? Os sentimentos que você tem no coração, o desejo que você tem de servi-lo e de fazer algo pela obra, você acha que o rei não tem visto, não? O esforço que você tem feito para servi-lo, o rei tem visto e o rei se lembra disso. Na ocasião oportuna, no transe importante, naquela hora de improviso, naquela hora em que você está com extrema necessidade, aquilo que você fez foi guardado como um bônus para você colher, para você retirar na hora da precisão. Amém. Porque o Senhor se lembrará do que você tem feito. Amém? E a Escritura disse algumas vezes, e se lembrou Deus da promessa que fez. E se lembrou Deus. E o arco-íris é para que o nosso Deus se lembre de que nunca mais, para ser um pacto, de que nunca mais ele vai destruir o mundo com água.
Então o Senhor Deus se lembra. Quando colocamos o Senhor como um Deus todo-poderoso, é difícil compreendê-lo. Mas se você pensar nele como um homem correto e bom, então é fácil. E eu só posso entender Deus assim em Jesus Cristo. Se você tirar Jesus Cristo, como entender a Deus? Então, sabe aquela pessoa que você anda com ela, que você ajuda ela, e você sempre sabe que pode contar com ela? Que ela não vai pensar mal de você, que ela vai te ajudar? E que é aquela pessoa que você sabe que se ela pedir também sua ajuda, você vai ajudar ela porque ela é uma pessoa correta? Pois bem, nosso Deus é isto e muito mais. Aquilo que você faz para Ele, Ele não se esquece. E Ele se lembrará de você. Se lembrará da promessa que fez a você, se lembrará das suas ações por Ele, das suas lágrimas, das suas orações. Amém? O que você acha disto? Eu fiquei maravilhado ao pensar nisso, ao pensar que o rei se lembrou. Então, se existe alguma causa, se existe alguma coisa na sua vida que ainda não aconteceu, e você tem sido como Mardoqueu, tem sido correto, ora, Deus tirará o sono do rei num desses dias, e ele vai se lembrar que nenhum galardão foi dado a você. Vocês estão me entendendo? E é interessante que Mardoqueu tinha esse inimigo ferrenho. O inimigo perfeito era Amã. Ele era um príncipe entre os persas. Vejam só. O rei disse: o que farei? O que foi feito para agradar? Para como galardão para esse Mardoqueu? Nada. Aí o rei pergunta, eu não vou ler, mas vocês leiam até o 9. Na sequência, quem está no pátio? Amã. Amã está no pátio, disse o eunuco. Chame ele lá. Aí chamou Amã. Amã, o que se faria a um homem a quem o rei quer agradar? Amã pensou, está na escritura. O rei, quem mais o rei vai querer agradar do que eu? Aleluia. Ele se sentia a pessoa correta. Quem o rei vai querer agradar? Me suportem, deixa eu ler só a palavra, o que ele disse. Ó. Amém. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ele era orgulhoso, boçal, pensava bem de si mesmo. Aí ele disse assim, que se pegue Amã, porque pensando que era ele, que era para ele. Então ele pensou, vai ser eu sou essa pessoa. Que se pegue a roupa que o rei usa, se vista no rei, que se vista nessa pessoa, e que se pegue o cavalo do rei, e que ele monte no cavalo que o rei costuma montar, e que se passeie pela rua, e entregue-se o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, quer dizer, o maior príncipe do rei vai estar lá embaixo guiando o cavalo. E quem estaria sentado, ele pensando que era ele. Vejam só. Não parou mais, não parou ainda. E em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Ele pensou isso para si mesmo, Amã. Coitado. E apregou-se diante dele, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Aleluia. O que aconteceu? Então o rei disse a Amã, apressa-te, toma o vestido, o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu. O inimigo dele. Aleluia. Que coisa. Que honra Mardoqueu não recebeu. Por quê? Porque ele agia corretamente. Eu não tenho que falar mais sobre isso, porque você já sabe que foi um negócio sério. Então, será que você tem um Amã? Deixe ele vai levar o seu cavalo. Amém. Você tem um inimigo? Deixe ele ser seu inimigo, ele vai te ajudar. Você tem alguém que tem inveja de você? Deixe ele. Ore por ele. Ele vai receber a recompensa dele.
Que coisa! Aquilo que está reservado para você, você receberá. Deus te honrará. O rei se lembrará. Que coisa! Então, meus irmãos, eu queria dizer isso, deixar isso como nessa noite de comunhão, que às vezes nosso trabalho parece que não é visto, parece que não prospera. Nosso trabalho para Deus, não é? E não se dá nenhum galardão ao seu trabalho, quer dizer, não acontece nada, Senhor. Não, o rei se lembrará. E às vezes o que nós queremos não é nem nada tão grande, né? A gente quer a nossa vida como Esther queria. Queremos algum tipo de sossego, alguma coisa simples. Você acha que se Deus se preocupou em honrar Mardoqueu daquela maneira, não se preocuparia Deus em cuidar dos seus problemas? Não se lembrou ele ainda agora, mas a verdade é que Deus não se esqueceu. Deus tem tudo em suas mãos, sabe? O processo está correndo certinho, na data prevista, ele vai confirmar aquilo que ele disse a seu respeito. Amém? Que Deus seja louvado. Há uma recompensa para quem serve ao rei. Você tem servido ao rei? Há uma recompensa. Tem você um Amã que não gosta de você? Deixe o Amã. Ele terá o fim dele, sabe? Ele terá o fim dele. E você será honrado. E você sabe, finalmente, Mardoqueu tomou o lugar, não tomou, ocupou o lugar de Amã. Finalmente foi isso que aconteceu. Então, se alguém procura ficar contra você, e é isto, e é aí que nós temos, como chama a festa? O Purim. Esse é o Purim, onde eles finalmente tiveram o privilégio de poder se defender-se, assim que terminou a história de Esther, e os judeus se defenderam de quem queriam matá-los, porque o rei já tinha dito a sua palavra. Mas então Deus livrou tanto a Mardoqueu como a Esther, como a todo o povo judeu, porque se lembrou Deus do seu povo. E ele também se lembra de você. Amém? No versículo 13 do mesmo livro, observe o que aconteceu. E contou Amã a Zeres, a sua mulher, olha que coisa, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido, porque ele voltou para casa depois desse vexame aí, né? E contou a sua mulher e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios, e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes certamente cairás perante ele. Que semente é essa dos judeus? Logo, os judeus tem a ver com os judeus? Não. Tem a ver a quem aos judeus serviam. Não é a mesma coisa hoje? Se alguém procura o seu mal, ele vai cair, não tem jeito, não é uma questão de vingança, não. É porque Deus está com você. É impossível você perder uma batalha, a não ser que você haja errado. Mas se você está certo com Deus, você vencerá. Então, eu quero consolar cada um nesta noite. Aqui, se você tem passado problemas, eu quero dizer que Deus se lembra, o Rei se lembra de você. Que Deus abençoe a todos nós. Amém? Vamos ler o texto da comunhão e no livro de Mateus 26, nós vamos orar pelo pão e pelo vinho. O tempo passa tão rápido, não é? Mateus 26, nós teremos a comunhão.
Todos acharam? E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. João 13. Nós temos o texto do lava-pés. No verso 2 está escrito que é acabada a ceia. Verso 4, Jesus se levanta da ceia. Verso 5, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Versículo 6, aproximou-se, por de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e assentou-se outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Se vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Podeis sentar.